A palavra lida, ela precisa ser observada com bastante atenção, porque às vezes só no texto lido a gente já pode compreender o que é que Deus quer falar no corpo da mensagem. A vocação de Jonas, ou seja, o chamado, Deus começou algo na vida de Jonas. Deus iniciou um mistério na vida de Jonas, porque todas as vezes que Deus chama alguém para a sua obra, inclui a salvação. Inicia-se ali um chamado ministerial na vida de Jonas. A vocação, que é chamado, a fuga, que aí Deus não teve nada a ver, aí foi algo decidido por Jonas, e o castigo, que Deus também não teve nada a ver, foi consequência da atitude que Jonas tomou mediante o seu chamado. Castigo que veio mediante fuga, em não resposta ao seu chamado. E a Bíblia começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas. Porque todos que Deus tem um chamado, todos que Deus tem algo, um mistério a cumprir aqui na terra, Deus faz com que esse tal homem ouça a palavra do Senhor. Veio a Jonas. Amém, Jesus. Só que às vezes o homem se endurece. Às vezes o homem quer ser senhor de si mesmo. E Deus tem maneiras. E Deus tem métodos, porque em Gálatas diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. A obra de Deus, a vontade de Deus precisa fala de uma necessidade que não pode ser quebrada, executada, precisa ser executada. E Deus, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz: quem é o vaso para contender com o oleiro? Ou quem é o barro para me dizer: por que me fazes assim? Acaso não tem o oleiro poder sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um para a honra e outro para a desonra. E você precisa entender que Deus te chamou com um chamado de honra. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E Deus te chamou para uma grande herança e para um grande propósito. E se for preciso, ele me aperta e te aperta. E se for preciso, ele me estreita e te estreita. Mas o que ele tem na minha vida e na sua vida, sai ano e entra ano, você pensa que acabou, mas Deus tem seus meios. Aleluia, Deus vive fiel. E o que me glorio quando eu falo de Deus, quando eu penso no eterno, é o que o Espírito Santo traz no meu coração, a convicção e a certeza de que ele não perdeu o controle de nada que se passa aqui na terra. É verdade. E quando Deus tem uma vontade, eu não sei como acontece, mas ele faz. Eu não sei como acontece, mas ele executa. A Bíblia diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, Deus vive. Grande é o Senhor. Jonas era um tipo de um homem que conhecia a palavra de Deus, mas queria fazer o que quer. Um tipo de um crente insubmisso a Deus. Um tipo de crente que Deus era tão misericordioso que fazia ele ouvir a voz. Mas o que faz a diferença na vida do homem não é quando ele ouve, é quando ele obedece a voz. Aleluia, Deus vive. Porque não adianta Deus falar. Deus fala comigo, eu preciso ouvir, precisa, mas será que nós vamos mudar mediante aquilo que Deus falou? Porque quando Deus fala, é para o nome de Jesus ser glorificado. Deus não fala para que eu continue no pecado. Isso é um paradoxo. Veio a palavra de Deus a Jonas, e quando veio, o que foi que Jonas fez? Fugiu da presença. Verdade.
E quando Deus fala, não é para nós fugirmos da presença, é para nós nos aproximarmos da presença, porque Deus sempre tentou ter um relacionamento com o homem. E aqui eu faço você voltar à sua infância, em uma época que o namoro ainda era difícil, para se paquerar ainda era difícil, e você passava na sala de aula, sentava de junto daquela menina amada que você era apaixonado, e você sem coragem de chegar, você mandava recado. Se lembre aí, você ficava na porta o dia todo para ver uma hora do dia ela passar. Aconteceu isso comigo, tentando acertar o horário que ela passava. Sabe o que é isso? Você tentando um relacionamento com ela e ela não estava nem aí para você. Ela nem imaginava que havia em você um sentimento. Assim é Deus com a gente. Deus está buscando o tempo todo estratégias, acontecimentos para nos despertar e nos fazer entender que Ele quer um relacionamento conosco, que Ele quer algo sério conosco. Sabe por quê? Ele quer nos abençoar, Ele quer nos honrar, mas não é de qualquer jeito. Porque se Deus nos abençoar de qualquer jeito, é motivo de uma pessoa chegar e dizer: Deus, tu abençoou ele de qualquer jeito, tu abençoou ela de qualquer jeito. Não é tu que é o Deus santo? A santidade de Deus, Deus não negocia. Verdade. Olha que mistério. Veja o que é o homem não valorizar as maravilhas, irmão Orlando, de Deus. Hoje nós oramos a Deus ao contrário de Jonas. Deus, fala comigo. Não é assim? Hein, irmão Orlando? Aquela oração da comunhão, Deus, fala comigo. Com Jonas era diferente. Deus falava com Jonas, falou, e Jonas não reconheceu, não ouviu a voz do Senhor. Ele preferiu traçar os seus caminhos. A Bíblia diz assim, ó: ainda que o caminho do homem desobediente lhe vá bem, bem de verdade acontece aos que temem a Deus. E Jonas era um tipo de profeta que abandonou o seu chamado. A Bíblia diz que quando Jonas recebe aquela palavra de Deus, Deus disse: olha, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, como a irmã Maiara começou falando aqui. Nós não programamos, nem ela sabia o que eu ia pregar nessa noite, mas ela começou a falar da presença, e ela começou a falar que a presença de Deus era o lugar onde ela queria estar, mas Jonas não, Jonas queria fugir, e isso é um perigo, quando o homem ouve a voz de Deus e tenta fugir da presença. Deus, é verdade. Porque a presença é o melhor lugar. Aí eu faço uma reflexão da vida de Jonas e eu analiso aos dias de hoje. Tem muita gente dentro da igreja que não conhece quem é Jesus, não conhece quem é Deus. Sabe por quê? Porque se Jonas conhecesse quem é Deus, ele ia entender que ele nunca ia conseguir fugir da presença do Senhor. Porque o salmista Davi disse: se eu subo ao céu, lá ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá as mãos dele me alcançam. Aleluia, meu Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e descobertas diante daquele que há de nos julgar, e ele julgou Jonas. Aleluia. Perceba que quando o homem perde a visão, as coisas parecem estar favoráveis. Deus disse: vai a Nínive. Ele foi para o caminho oposto, já tinha um barco esperando ele. Não precisa não, deixa aqui que eu vou. Quando o homem quer pecar, quando o homem não quer fazer a vontade de Deus, irmão Orlando, já tem um campo todo preparado para que ele vá e aparentemente tudo dê certo. Estava tudo dando certo. A Bíblia diz que Jonas chegou a Jope, desceu a Jope e já havia um navio já de embarque para Tarsis. Perceba que quando o homem para de ouvir a voz de Deus, olha como a vida dele vai declinando. Quando Deus fala com ele, ele desce para Jope. De Jope ele vai para onde? Pega o navio e vai para o fundo do navio. Do navio para o fundo do mar. Do fundo do mar para o ventre do grande peixe.
Verdade. Perceba, aí ele chegou lá, um navio já esperando ele, quem sabe ele disse, é de Deus. Deus de confusão, Deus não é de confusão. Não é mesmo. Verdade. Se Deus disse vai, vai acreditando e vai acontecer milagre, mas se Deus disse não vá, não adianta aparecer nenhum homem dizer vai, porque não vai dar certo. Verdade. Não adianta. E Jonas foi, mas foi sem o auxílio do Senhor. E todas as vezes que vai sem o auxílio de Deus, acontece o que tem acontecido, e muitas vezes na nossa vida, tempestade, lutas, tribulações. Aquele que era para trazer a solução se torna o problema no lugar que ele está, irmã Adriana. Jonas era o único crente ali. Os outros tudo era ímpio. Cada um clamando ao seu Deus e Jonas dormindo. A ponto que Jonas, quando acorda, Jonas diz, o problema sou eu. Ele teve que reconhecer. Isso é uma vergonha para mim, Senhor. Nós como crentes, por não ouvir a voz de Deus, escandalizamos o evangelho por besteira. Por não ouvir a voz de Deus, irmãos, não tem palavra para qualificar qualquer atitude de um crente que dê mau testemunho onde ele está. Não tem palavra. Porque eu acredito que foi muito difícil para Jonas levantar e dizer assim, ó, o problema sou eu. Deus mandou uma tempestade para despertar ele e ele não entendeu. Os homens sofreram consequências por causa dele, as cargas que estavam no navio. Teve que ir a pique, jogar tudo fora por causa de um crente que estava trazendo problema para a comunidade. Misericórdia. É difícil, hein? Por causa de um homem que tinha aparência, mas não ouvia a voz, porque quando ouve a voz de Deus, tudo é diferente. O problema só está o que está, porque ele queria militar em causas humanas. Jonas queria militar em causas humanas, sabe por quê? Ele era aquele tipo de crente sem amor nenhum. Já estou salvo, está tudo bem, os outros que se ferrem. Era assim Jonas. Porque o temor de Jonas em ir para Nínive era porque ele sabia que ele ia pregar e Deus ia converter o ninivita. Veja que tipo de profeta. Hoje a gente quer ganhar uma alma, né? Assim? Imagine se Deus enviasse você para 120 mil pessoas e desse aquelas pessoas todas em suas mãos. Como você ia se sentir um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas Jonas não valorizava as coisas de Deus, valorizava as coisas daqui. Cheio da presença, né? Algumas histórias ainda dizem que foi aquele povo que matou o pai de Jonas. Não é a Bíblia, é a história. E Jonas, quem sabe, movido pelo ódio. E quando o ódio entra no coração do homem, quando a raiva entra no coração do homem, é um sinal de que ele está se distanciando do pai. Verdade, Deus é amor. A Bíblia diz que quando Saul ouviu, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Entrou o ciúme, a partir daquele momento o Espírito Santo saiu. Misericórdia, assim mesmo. É. O espírito maligno se aproximou dele. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Não existe corpo vazio. E nós precisamos cuidar, irmãos. Aleluia. Nós precisamos vigiar. A palavra hoje é uma palavra voltada para o ensino, para que nós venhamos entender o que nós estamos fazendo da nossa vida. Como alguém que teme a Deus, você pode dizer, não, eu não sou crente, mas você acredita em Deus, é por isso que você está aqui. É uma vergonha, os homens jogam a sorte, e quem era para trazer o problema, a solução, melhor dizendo, traz o problema. Deus envia ele para anunciar a mensagem de castigo, mas o castigo cai sobre ele. Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. É verdade. Aquele homem diz, vem cá, Jonas, a sorte caiu sobre você, qual é a tua ocupação, qual é o teu povo? Aí no instante ele quer cargo, sabe aquele povo que só quer estar pregando, só quer título de homem de Deus, mulher de Deus, mas não quer obedecer? Jesus disse, por que me chama de Senhor se não faz o que eu mando? Jonas diz, eu sou hebreu e temo ao Deus do céu. Será que teme mesmo? A Bíblia diz que quando Jonas fala que teme ao Deus do céu, aqueles homens ficam com temor. Veja a oportunidade que Jonas tinha de estar pregando para aquele povo. Porque o objetivo de Deus é edificar vidas. O objetivo de Deus não é que você brigue por causas humanas. O objetivo de Deus não é que nós venhamos ser um crente morto, que não tem estratégia, que não tem direção. Pelo contrário, estavam todos os ímpios lá orando e Jonas no porão dormindo. O único que tinha solução, e isso é uma vergonha.
Porque o mundo, as pessoas olham para aqueles que se dizem cristãos e esperam sair dele alguma resposta. Aqueles homens disseram: invoca o teu Deus também. E não foi isso que aconteceu? Quando tirou Jonas, acabou o problema. Isso é uma vergonha. Senhor, tenha misericórdia. E Deus tinha dito a ele: vai à grande cidade de Nínive. Mas quando Deus fala algo com o homem, e o homem resiste, Deus sabe onde está a fraqueza do homem. E quando Jonas cai no mar, ele deseja do fundo do grande peixe. Aí nós podemos ver a misericórdia de Deus, que mesmo o homem fugindo, mesmo o homem resistindo, se tiver nele desejo, Deus ainda o preserva em vida, para cumprir aquilo que Deus tem na vida dele. Aleluia, Deus viu. E Jonas, do fundo do peixe, ele deseja fazer o que já era para ele ter feito. Ele dizia: Deus, será, no capítulo 2, será que um dia eu ainda vou voltar a ver os teus atos? Será que ainda eu vou voltar um dia a andar na presença? Aquele mesmo Jonas que há meia hora atrás, quem sabe, há um dia atrás fugiu da presença. E às vezes Deus nos chama pelo amor, e nós só viemos pela dor, quando as coisas se apertam. E Deus dizendo: não precisava ser assim. Eu queria te mostrar o Deus que eu sou de amor, mas eu preciso te mostrar que eu sou Deus zeloso também. Aleluia, Deus. E Jonas desejou. E Deus ouviu a oração de Jonas. E Deus tem ouvido a tua oração. Agora não faça como Jonas fez. A Bíblia diz que Deus deu mais uma oportunidade a Jonas. Sabe o que é que eu entendo com isso? Jonas, no fundo do peixe, na situação que ele tinha cavado, mas que ele estava, existe mais amor em Deus do que pecado no homem. Todas as vezes que o homem fugir da presença de Deus, que o homem pecar, mas quando ele conseguir abrir o seu coração, existe um Deus no céu que é fiel para socorrer o homem. Amém, Deus. E Deus fala ao peixe. Quando foi que você já ouviu algum pescador falar ao peixe? Mas o Deus que criou todas as coisas fala. E Deus deu ordem. Assim como Deus tinha dado ordem ao peixe para engolir a Jonas, Deus disse: vomite ele. A Bíblia diz que a palavra vem a segunda vez, agora ele cumpre. Será que é preciso Deus nos ensinar lições para nós entendermos o que Deus quer de nós? Está sendo pregado todo dia, não é através de mim só não. Está sendo pregado através do irmão Orlando, que vem aqui e traz uma reflexão. Está sendo pregado através do irmão, da irmã, através de cada um que traz uma lição aqui. Deus não fala ao vento. Foi falado aqui: quem é santo, santifique-se mais. Irmão, a santificação é a base para que tudo se aconteça na vida do homem. Aleluia. Verdade, Deus. A santificação é a base para que tudo comece a fluir na vida do homem. O desejo de Deus verdadeiramente é abençoar o homem. Aleluia. Deus criou tudo pensando no homem. Aleluia. A Bíblia diz: qual de vós, seres humanos, nós, por mais ambicioso que nós sejamos, por mais egoísta que nós sejamos, não queremos dar boas dádivas aos vossos filhos? Imagina Deus. Verdade, aleluia. Foi por isso que Deus teve que castigar a Jonas. Porque embora o povo de Nínive fosse pecadores contra o Senhor, Deus não queria condenar o povo, Deus queria perdoar. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando Jonas prega a mensagem de condenação, o povo se arrepende. Mas precisamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Porque na visão do profeta, não, ali vai um povo duro que não vai ouvir, mas vá, porque Deus já preparou o campo. E quando Deus envia, Ele sabe o resultado final. Verdade. Aleluia. Se coloque de pé. 8:17. Grande é o Senhor Jesus. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, Oh, glória a Jesus. ser alguém que o Espírito Santo pode contar nesses últimos dias. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo. Mas quando Ele hoje olha do céu para a terra, Ele vê muitos que foram justificados por meio da fé que há em Jesus Cristo nosso Senhor. Fé verdadeira.
Fé que não é como um fogo de palha, que está aceso, mas que logo depois se apaga, mas é uma fé firme, uma fé perene, Aleluia, Deus vive que fiel. ouve e obedece. Grande é o Senhor. As coisas tinham que acontecer através de Jonas. E existem coisas que Deus determinou para acontecer através de cada um de nós. Porque assim como Jonas, o chamado de Deus está sobre as nossas vidas. A missão de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia. O mistério de Deus está sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar com o coração amolecidos e aberto Aleluia, Jesus. para que a obra de Deus aconteça. Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém.